Maravilha, galera! Bem-vindo de volta em nosso treinamento Declaração do Imposto de Renda. E hoje eu vou responder uma dúvida bem interessante e eu vou aproveitar essa dúvida para dar 3 dicas para fazer você pagar menos imposto de renda. Então vamos lá. Quem nos enviou a pergunta foi a Cida Menezes. Inicialmente, ela agradece pelo vídeo e pergunta: por gentileza, gostaria de saber se o PGBL regressivo, ou seja, PGBL escolhido utilizando a tabela regressiva, dá direito à dedução de 12% no imposto de renda pela declaração completa. Veja, Cida, já vou responder para na sequência dar as 3 dicas. Dá direito sim. Pode ser tanto o PGBL regressivo, quanto também o PGBL utilizando a tabela progressiva. Não importa o tipo de tabela que você vai escolher para o seu PGBL. Sendo PGBL, dá direito, sim, à dedução dos 12% que você perguntou. Agora, vem as nossas observações e as nossas dicas. A primeira observação: você comentou aqui, dedução de 12%. Mas 12% do quê? 12% em relação a quê? Aqui a gente tem que tomar bastante cuidado. É 12% da nossa renda bruta tributável para fins de PGBL. Se nós devemos saber calcular exatamente a nossa renda bruta tributável. Quais são as rendas que entram e quais são as nossas rendas que não entram para fins de cálculo da nossa renda bruta tributável. Por exemplo, sobre o 13º salário. Nós pagamos imposto de renda, não pagamos? Sim, ela é uma renda tributável, não é? É. Só que ela não entra para fins de cálculo da nossa renda bruta tributável, para fins de PGBL. Então a gente tem que tomar bastante cuidado sobre isso. Deixa eu dar um exemplo aqui para melhorar o nosso entendimento. Vamos supor que calculando exatamente a nossa renda bruta tributável para fins de PGBL, a nossa renda fosse de 100 mil reais. Então, quando a gente calcula 12% em cima de 100 mil reais, dá um PGBL de 12 mil reais. Maravilha. Agora, o problema está, se você for calcular o seu PGBL, e ao invés de você calcular e der, por exemplo, 100 mil, dá 80 mil reais. Aí, quando você calcula 12% de 80 mil, não vai dar os 12 mil reais, vai dar menos. Aí você vai investir menos no PGBL. Se você investe menos no PGBL, você recupera menos imposto de renda. Ou seja, você acaba pagando mais imposto de renda. Agora, olha que interessante. Se no seu cálculo, ao invés da sua renda bruta tributável, der 100 mil reais, vamos supor que vai dar 120 mil reais. Quando você, então, calcula 12% de 120 mil, vai dar mais de 12 mil reais. E aí você vai fazer um PGBL maior, de um valor mais alto do que o PGBL máximo que vai dar direito à restituição do imposto de renda. Então você vai recuperar, você vai restituir o máximo que você tinha direito pelo PGBL? Sim. Só que você fez uma parcela adicional. Essa parcela adicional você não recupera imposto de renda. Aqui que vem o X da questão. Depois, lá na frente, quando você for resgatar, sobre essa parcela adicional, você paga imposto de renda sobre o ganho, sobre a valorização, mas também sobre o valor que você aplicou. E como sobre essa parcela não teve restituição do imposto de renda, você vai fazer o quê? Pagar mais imposto de renda. Sobre essa parcela adicional, você não recuperou agora e pagou mais lá no futuro. Então, muito cuidado, muito cuidado. Nós devemos saber calcular exatamente a nossa renda bruta tributável para a gente maximizar os nossos ganhos. Você viu? Se a gente calcula para baixo, recuperamos menos imposto de renda do que poderíamos recuperar. Se a gente calcula para cima, pagamos mais imposto de renda do que a gente deveria pagar. Essa foi apenas a nossa primeira dica. A nossa segunda dica: para o PGBL ser válido, a pessoa deve ser participante da Previdência Pública. E aqui tem alguns mitos.
Tem alguns mitos que falam, não, servidor público não pode fazer PGBL. Eu não sei de onde surgem esses mitos. Por quê? Porque o servidor público, ele é sim participante da Previdência Pública. Ele só não participa do INSS. O INSS é para os trabalhadores da iniciativa privada. Mas os servidores públicos têm um regime próprio da Previdência Social. Então, ele também pode fazer o PGBL. Outro mito é sobre os aposentados. Ah, eu sou um aposentado da iniciativa privada, eu não pago o INSS, não tem desconto da minha aposentadoria sobre o INSS. Não tem problema, mas como você já é aposentado, você já é um participante da Previdência Pública. Então você também pode fazer o PGBL para diminuir aí o imposto de renda. E a nossa terceira dica aqui, aproveitando esse vídeo. A própria Cida já comentou, para dar direito a essa dedução, tem que ser pela declaração completa. Sim, está corretíssimo. A questão é que muitas pessoas que enviaram a declaração do imposto de renda, a última declaração, talvez tenha enviado pela declaração simplificada. E aí a pessoa já descarta direto o PGBL. Mas veja, é o que eu sempre falo. Não é o tipo de declaração que define o tipo da sua previdência, se VGBL ou PGBL. Não. É o ao contrário. É o PGBL que define o tipo da sua declaração. Se é pela declaração simplificada ou completa. Por quê? Porque mesmo que talvez, aí precisa simular, precisa fazer continhas, mesmo que talvez você tenha enviado a sua declaração pelo modelo simplificado, mas se você colocar ali, simular um PGBL ali, pode ser que fique bem mais interessante você fazer um PGBL e aí você envia a sua declaração do imposto de renda pelo modelo completo. Às vezes fazendo um planejamento tributário? Sim, porque isso é um planejamento tributário. Você tem uma maior economia de imposto de renda. Então você tem que saber bem, você tem que saber caminhar sobre a previdência. A previdência é um excelente instrumento, tanto de longuíssimo prazo, médio prazo, ela tem muitas vantagens que nenhum outro investimento tem. Temos estratégias de curto prazo para quem tem dependente sem renda. Tudo isso nós trabalhamos lá no nosso treinamento da nova Previdência Privada, o nosso método IAP da nova Previdência Privada. E por quê? Porque nós vamos utilizar a Previdência com foco em investimento e também com foco no imposto de renda, planejamento tributário, para pagarmos menos imposto de renda, aproveitando as diversas vantagens que ela tem para a gente pagar menos imposto de renda. Utilizamos também a Previdência, se a gente quiser, como uma aposentadoria, vários tipos de renda que a Previdência nos oferece lá no futuro, mas é uma opção. E também utilizamos a Previdência como planejamento sucessório, se assim quisermos. Ela tem muitas vantagens que nenhum outro investimento tem. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, dar um passo além do absoluto zero até as nossas estratégias avançadas e participar das nossas comunidades lá no Telegram, inclusive temos uma comunidade específica sobre a estratégia do dependente de curto prazo. Eu vou deixar a descrição para você do nosso treinamento aqui nos comentários do vídeo. A descrição do vídeo. Beleza? Maravilha, até a próxima.